Boa tarde a todos. A gente está iniciando a live aqui no Instagram, né? É um ambiente interessante para a gente conversar. Vão me dizendo aí se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom, vocês estão recebendo aí direitinho o conteúdo, para a gente poder bater um papo sobre 7 de setembro, tá? Eu quero falar um pouco sobre as manifestações de ontem. Eu acho que a gente pode ter um tempo de conversa que seja útil, seja enriquecedor e instrutivo para todos nós, tá bom? Por isso, vamos se aproximando aí, vão chegando. Eu tenho certeza que vai ser vantajoso para todos nós, tá? Já passou de 300 pessoas aqui, vão chegando. Eu vou deixar os comentários abertos aí, vocês podem ir comentando enquanto a live vai acontecendo. Eu vou interagindo na medida que eu for conseguindo ler aqui o que vocês forem pondo, tá? Só esperar o pessoal ir entrando, mais ou menos parar o crescimento aqui do número de pessoas presente. A gente passou de 400 pessoas. Obrigado aí por você que está presente, tá? Que está presente para a gente poder conversar. Muitos comentários sobre minha barba, muito obrigado. Eu enjoei da minha cara, eu vejo muito a minha cara por causa do YouTube, isso enche o saco, né? Aí tô deixando a barba crescer porque eu enjoei daquela barbinha pequena, que eu sempre usei porque eu não conseguia usar uma barba melhor, mas aí eu passei uns minoxidil na cara aí, não sei nem se isso fez diferença também, mas todo o processo. Vamos lá, a live tem tema? Tem, tá? Eu quero falar sobre as manifestações de ontem no 7 de setembro, tá bom? No 7 de setembro. Por que quero comentar isso? Não é comentar a política de forma geral? É bom a gente pensar sobre o cenário político, isso é realmente importante. Agora é importante a gente saber como pensar sobre o cenário político, isso é realmente importante. Por quê? A gente está dentro de um momento, de um cenário político-religioso no Brasil, onde nós passamos a acreditar que uma visão política específica, e não só isso, um relacionamento eleitoral específico, representa parte do processo, do fluxo da providência de Deus na história, do fluxo que Deus espera de nós como igreja, dos rumos escatológicos do Brasil, certo? O bolsonarismo, né, e o apoio ao Bolsonaro se tornou um tipo importante de pauta escatológica dentro dos ambientes religiosos, né, em muitos ambientes religiosos. Você olha justamente para o cenário neopentecostal, e no neopentecostalismo a gente tem um tipo de apoio ao presidente Bolsonaro que é absolutamente bolsonarista no sentido mais radical. Você olha para essa galera mais virulenta, não é? Você pensa num Silas Malafaia, você pensa nessa galera que está falando dentro de grandes círculos neopentecostais, são pessoas que falam em um tipo de tom profundamente idólatra, de relacionamento quase que absoluto e explícito com a pessoa do presidente. Só que esse não é o cenário que me preocupa agora. Deste cenário, eu já falei no livro A Religião do Bolsonarismo, o livro que eu publiquei. Você consegue ler de graça se você for assinante do Kindle Unlimited. Você pode comprar para e-book aí no seu Kindle. Talvez um momento aí, algum dia saia uma segunda edição. Você já teve contato com as coisas do livro. Existe um tipo de apoio idólatra ao Bolsonaro. Não é esse o grande ponto que eu quero tratar aqui nessa live. Eu quero lidar com outros tipos de apoio que me soam muito problemáticos, certo? E igualmente problemáticos, talvez mais problemáticos, falando aqui do nosso cenário pessoal, né, como pastores conservadores e tal, que se torna muito urgente que a gente possa dar nome aos bois, colocar a boca no trombone de alguma forma. E aqui eu não estou falando de pessoas específicas. Você pode dizer, você vai mandar indireta para quem? Você está falando de quem, ou o que é que seja. Eu não estou falando de nenhum irmão, de nenhum colega em particular. Se eu tivesse que fazer uma live para falar do problema de um colega, eu não faria, certo? Mas é porque é algo que aparece, que está aparecendo para muita gente. Então, como é uma coisa tão aberta, tão frequente, tão comum, então é importante que a gente possa lidar com isso como uma coisa generalizada, tá? Generalizada. O que é que me espanta? Eu quero fazer duas considerações, uma no sentido eclesiológico e outra no sentido político mesmo, tá bom? Deixa eu começar com o sentido eclesiológico. Depois eu vou para o sentido político e depois eu volto para o eclesiológico um pouco mais com base no político. Começando no sentido eclesiológico, me preocupa muito que a igreja cristã evangélica passe a ser associada a um político específico. Veja, eu não me incomodo que a igreja evangélica seja associada a uma política específica. Isso não me preocupa. Os evangélicos são conservadores. Eu acho que tem que ser mesmo. Eu sou um cara de direita e eu acredito que muitas das pautas, principalmente as pautas morais das esquerdas, são pautas erradas, são pautas falsas e antibíblicas.
antibíblicas. Eu discordo das esquerdas em dois sentidos, tanto no aspecto bíblico quanto no aspecto prático, de observação da realidade. Eu acho que a esquerda está errada em todas as suas linhas que existem, seja no sentido progressista, de uma leitura teológica. Eu acredito que a escritura apresenta uma visão de Estado que não é grande, que não se importa em fornecer muitas coisas. O Estado ele fornece segurança, a gente tem que olhar para um Estado cada vez menor. É a minha leitura a partir da palavra de Deus. Eu sou um conservador, eu sou liberal na economia, eu sou conservador na política. Eu acredito que todo movimento revolucionário é um problema. Eu sou um cara de direita. Deixa eu deixar estabelecido. Minha igreja talvez nem saiba disso. Eu acho que a Manaim não faz a menor ideia de qual é a minha visão política, se não lê na internet. Bolsonaro nunca foi um tema da nossa igreja. Bolsonaro não é um assunto. Acaba o culto e o nosso esforço não é para discutir cenário político. O nosso esforço é para discutir como nós aplicamos o sermão na nossa vida. Porque como pastor de igreja, é muito problemático que as coisas que eu diga, e veja, eu acho que é importante que eu instrua politicamente, que eu fale sobre pautas, sobre aborto, sobre liberdade religiosa. Veja, eu recebi prêmio da prefeitura, certo? A Câmara de Vereadores aqui de Fortaleza já me deu premiação de reconhecimento pela minha luta sobre liberdade religiosa. Eu acho que são pautas importantíssimas que precisam ser levadas para o ambiente religioso e eclesiástico também. Liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de expressão. Nós somos homens e mulheres que defendem liberdade para que a gente possa continuar livre. Pense, sabe, em outros temas como a questão do aborto, né, da vida. São assuntos que são extremamente importantes, que podem ser pauta de instrução dentro da comunidade eclesiástica. A igreja deve falar de política. A igreja não deve se envolver com políticos. E esse é o grande ponto. Porque quando você pega o ideal e relaciona com pessoas, você está criando relacionamentos que não deveria, fazendo apostas muito altas. Uma coisa é eu acreditar em uma política conservadora, outra coisa é eu associar a igreja evangélica, ou minha igreja local, ou meu serviço ministerial a um político conservador específico. Isso é um problema, porque os políticos eles podem assumir uma pauta e vestir uma camisa simplesmente pelos seus próprios benefícios pessoais. Existem muitos conservadores e muitos conservadorismos. Qual é o nosso? O nosso tem que ser baseado nos ideais que a gente encontra na palavra de Deus, no jeito de olhar para as coisas. A gente não pode ser associado a uma figura, a um personagem. Um pastor pode subir no púlpito e, dentro do seu escopo de instrução à sua comunidade, defender uma ou outra pauta que fala de política, porque vê isso na palavra de Deus. Falar de urgência de questões que são nossas. O que ele não pode é usar o púlpito para ficar falando bem ou falando mal de político. Veja, passamos muito tempo, veja só, de pastores indo para o púlpito, no sermão dominical, para falar mal do PT. Veja só, e eu sempre falei mal do PT. Mas essa é a função de um pastor num púlpito, falar mal de um partido político, ficar falando mal do Lula. Eu não gosto do Lula, para mim Lula tinha que estar na cadeia. Mas eu sou um pregador da palavra de Deus. Um pastor é um pregador da palavra de Deus. Ele é um homem que está instruindo o seu povo em coisas maiores, em coisas melhores, em coisas mais urgentes. O Lula é só mais um ladrão. É só mais um ladrão que roubou o país, e roubou muito. Eu acho que é o maior ladrão da história do Brasil. O Departamento de Justiça americano considera o mensalão o maior caso de suborno internacional da história do planeta. E sabe, eu nunca gastei um domingo na igreja para falar do Lula, bem ou mal. Porque eu não gosto dele, mas eu gosto de Jesus, e minha função é apresentar Jesus Cristo. Muitos pastores usam o púlpito para falar do Bolsonaro. E veja, o culto não é para isso, o culto é para Cristo Jesus, é para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ah, Iago, você fica aí isentão? A gente não pode ser neutro. E veja, pregar a palavra de Deus, ensinar a Cristo Jesus não é ser neutro. Você entendeu? Ensinar a mensagem do Evangelho, pregar a mensagem de Deus, apresentar o que Cristo Jesus fez por nós, não é ser neutro. Não é ser neutro, não é ignorar o que importa. É pelo outro lado, é o contrário, é apresentar a única via. Ah, Lula ou Bolsonaro, qual é a terceira via? Não tem terceira via, só tem uma via. A via é crer em Cristo Jesus, é amá-lo acima de qualquer coisa, é entregar a alma a Ele, viver por Ele. Se nós falarmos de política dia sim ou dia não na igreja, domingo sim, domingo não, apresentando uma crítica ao cenário político, o que é que a gente está dizendo para a igreja? Nós estamos dizendo que política é mais importante que qualquer outra coisa, é tão importante quanto os outros elementos de fé, quando não é. O modo como você trata a sua esposa é muito mais importante do que em quem você vota. O exemplo de integridade que você dá para os seus filhos é muito mais importante do que o partido com o qual você se identifica. Então veja, quando a gente discute essas coisas e a sua pergunta é justamente, mas em quem a gente vota ano que vem? Você já perdeu. Você já perdeu. Você já foi cooptado. Porque você já acredita
que a eleição é mais importante do que os impulsos do seu coração. Eu estou dizendo isso desde 2018, desde as eleições do Bolsonaro. É mais importante o modo como você se relaciona com os políticos do que o voto que você dá na urna eletrônica. Esse é o grande ponto. O Religião do Bolsonarismo, por exemplo, é um livro que foi escrito para isso. Então me preocupa muito, muito que colegas pastores, no domingo, sejam explicitamente divulgadores de marchas políticas. Foi o que aconteceu domingo passado, quando muitos pastores e muitas igrejas, certo, usaram os cultos para divulgar as marchas de 7 de setembro e relacionar com o exercício de fé, estar participando daquele movimento. E isso é muito triste porque isso relaciona o seu ministério ao apoio a um político específico. Infelizmente, algumas pessoas passaram a acreditar que as manifestações de 7 de setembro não eram manifestações políticas de apoio a Bolsonaro. Publicamente falavam: ah não, Iago, mas são pautas gerais, são pautas honestas, são pautas que nós precisamos. E veja, todo ideólogo acredita nisso. A ideologia, ela é muitas vezes uma relação muito extrema e muito íntima entre a sua percepção da realidade e a própria realidade. A ideologia acredita que o modo como ela percebe o mundo é exatamente como o mundo é, de forma inteira, completa, total, sem nenhuma falha. Então quando você diz as manifestações de ontem não foram políticas, elas eram simplesmente um tipo de exercício de democracia ou liberdade, isso é tudo o que os políticos querem te convencer que é. As pessoas que marchavam a favor do Lula, a favor do PT, contra o impeachment da Dilma, diziam a mesma coisa. Não é questão política, é uma questão de Estado de Direito. Todo ideólogo diz isso. Ninguém vai subir e dizer é uma questão política. Todos acreditam que é uma pauta geral, que é uma pauta do bem. Não é. Olha, quem foi o principal político que discursou ontem nas manifestações? Bolsonaro falou em Brasília, estava lá no caminhão. Bolsonaro foi em São Paulo usando dinheiro público e foi falar lá em São Paulo. Quem é que estava nas faixas? Quem é que estava nas faixas? Era Bolsonaro. Quem é que está capitalizando agora a presença nas manifestações? É a Bolsonaro e sua família. Cada pastor que esteve nas manifestações ontem, fazendo o exercício de cidadania que lhes é direito, pastores são cidadãos, e eles têm todo o direito de estar lá, no sentido civil. Mas o que eles fizeram foi se tornar mais argumento a favor de um homem específico. Então os pastores que saíram ontem, eles saíram e deram peso, eles podiam não ter essa intenção, mas saíram para dar peso a Jair Bolsonaro. Dar força a Jair Bolsonaro para suas políticas, para suas pautas. Será que vale a pena nós relacionarmos o nosso ministério a isso? Veja, o foco ontem era apoio a Jair Bolsonaro, isso era óbvio. Alguns disseram que não. Alguns acreditaram que estavam indo por uma pauta boa para o país. E não era. Estavam indo, sim, várias pautas envolvidas. Todas essas pautas eram pautas do Jair Bolsonaro. Todas as pautas eram pautas de Jair Bolsonaro. Era sobre impeachment de destituição do STF, era sobre golpe militar, tribunal eleitoral superior, esse negócio todo que colocam lá. E, cara, veja, tudo isso eram pautas do Jair Bolsonaro. Veja só, para você ter uma noção. Quem é o grande inimigo da liberdade de expressão no Brasil? Qual o grande inimigo da liberdade de expressão no Brasil? Você vai dizer, é o STF. Não é. É o Ministério Público das regiões. Se você for olhar e ver quem coloca igrejas em prejuízo, é o Ministério Público de regiões mais locais. Nossa liberdade de expressão está em xeque aí, principalmente. O que é que Jair Bolsonaro fez parecer? Que o grande problema é o STF. Aqui eu quero sair do aspecto ministerial e ir para o aspecto político e daqui a pouco voltar. Não é o STF que é o grande inimigo da liberdade de expressão. Sabe quem foi que conseguiu nos fazer acreditar nisso? Pauta bolsonarista. Sabe por quê? Porque o Roberto Jefferson, que fez vídeos ensinando igrejas a matarem policiais. Você entendeu? Entendeu? Roberto Jefferson que fez vídeos ensinando igrejas a matarem policiais, porque eu assisti, recebeu uma prisão preventiva. A pedido do Ministério Público. Foi o Ministério Público, certo? Não foi o STF pura e simplesmente. O MP que faz isso. Quando pessoas que estão incitando, sabe, violência específica a ministros do STF são presos preventivamente. Eu acho que o STF é uma coisa boa. Eu acho o nosso STF um lixo. Nosso STF é um lixo. Um lixo. Nosso STF é uma porcaria. Assim como todos os outros poderes do Brasil. São uma porcaria. Nos fizeram acreditar, ou pelo menos fizeram vários pastores acreditar, que defender a liberdade de expressão no Brasil é se levantar contra a existência do STF, ou a existência de tais ministros do STF. Então, ou você tem que acabar com o STF, ou você tem que destituir os ministros do STF.
E tudo bem. O Senado, pela nossa Constituição, o Senado tem todo o direito de caçar, de analisar e até empichar ministros do STF. Essa é uma via completamente natural. Quando o Bolsonaro enviou o pedido de impeachment, eu acho que do Alexandre de Moraes para o STF, tá certo, faz parte do processo democrático natural. Agora, não tem, certo? Não tem faixas no dia 7 dizendo impeachment, certo? Via Senado do pessoal do STF. Tem destituição. Eles querem ditadura militar com o Bolsonaro no poder. É o que está escrito nas faixas. Eu li as faixas. Existe uma pauta, quando o Bolsonaro, e veja só, olha que loucura, Bolsonaro vai e fala em São Paulo, Bolsonaro vai e fala em Brasília. Vocês ouviram os discursos que foram aplaudidos, os discursos que foram potencializados pela presença das pessoas na rua ali? O que você tem é Bolsonaro usando o discurso, e desculpa usar esse termo, de golpe. O discurso do Bolsonaro é revolucionário. Eu não vou seguir nenhuma decisão do STF. Sabe o que é isso? É ingerência de poder sobre o outro. Quando o líder executivo diz que não vai obedecer nenhuma decisão que seja dada pelo legislativo, o que é que está acontecendo? Pelo judiciário, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é um poder querendo sobressair sobre o outro, e isso é claramente contra o modelo de freios e contrapesos de Montesquieu, que guia toda a estrutura para evitar que haja uma ditadura no Brasil. Quando as bases bolsonaristas, nos grupos bolsonaristas que eu faço parte, quando nos grupos de pastores que eu faço parte, o pessoal está torcendo por um golpe militar, porque eu vejo isso constantemente, destituição completa do STF, prisão de todo o STF. Gente, não é brincadeira de mesa de bar, onde você quer que todo mundo seja preso. Na mesa do bar, eu digo que eu quero que os políticos tudo morra. É porque morra os políticos tudo. Eu quero que esse povo tudo se exploda. Cai uma bomba no Senado e no Congresso. Eu posso falar isso na conversa com os amigos. Quando isso acontece como política pública, eu vou me opor, obviamente. Eu não quero que ninguém chegue metralhando o Senado. Eu não quero que ninguém chegue metralhando o Congresso. Certo? Quando a conversa vira isso, destituição completa do STF, cara, que maluco. Isso é maluquice, gente. Isso é maluquice. Isso é loucura. Isso é absoluta loucura. Pastores indo para manifestações onde isso é pedido em peso, onde o presidente da República vai na manifestação e fala isso. Gente, aí vamos voltar aqui para o cenário ministerial. Vale a pena associar o nosso Ministério de Pregadores da Palavra a isso? Vai ter outra manifestação dia 12, eu não vou, certo? Eu não vou para a manifestação contra o Bolsonaro dia 12, ouvido pelo pessoal do MBL. Eu não vou. Eu concordo com a manifestação, com a pauta da manifestação. Eu não vou. E minha igreja não vai me ouvir falar acerca disso. Por quê? Porque não é a minha função como ministro do Evangelho ensinar sobre envolvimento com poderes temporais, com envolvimento de poderes humanos, certo? Cristão que foi para a pauta, foi para defender as pautas do dia 7, ou cristão que vai defender as pautas do dia 12, cada um pode fazer o que quiser. E eu, como pastor, não estou aí para tentar cercear a liberdade das pessoas perceberem o que quer que seja, acreditarem no que quer que seja, certo? Eu acho que essa pauta é melhor, eu acho que aquela pauta é melhor, tudo bem. Cada um siga a pauta que preferir. Agora, não deve existir apenas um juízo que uma pauta é melhor do que a outra ou maior do que a outra, porque esse é um juízo importante para nós fazermos. O problema é nós como pastores, nos associarmos com qualquer pauta que seja. Com qualquer pauta que seja. Vejam só, eu participei de um evento do MBL e fui lá falar sobre liberdade religiosa. Eu participei de uma live no MBL, falei sobre os problemas da idolatria política. E hoje, se você colocar no Twitter pastor do MBL, então eu virei o pastor do MBL. Por quê? Porque eu fui no MBL falar essas coisas. E veja só, eu fui no... Então, um comentário que eu vou comentar aqui. Deixa aqui. Eu fui na Jovem Pan, que é um puxadinho do Bolsonaro, certo? Fui no Morning Show, a Adriles Jorge lá, o pessoal lá que é altamente bolsonarista, dei entrevista para a Revista Oeste, que é a revista altamente bolsonarista, dei entrevista e participei do podcast da Gazeta do Povo, que é um puxadinho do Bolsonaro, e ninguém me chama de pastor do Bolsonaro. Veja, as pessoas elas vão associar você à visão política que você deixa clara. Elas vão associar você a uma visão política da qual você participar. Então as pessoas que chegam aqui, Iago, você está se contradizendo, você está sendo confuso. Não, o ponto é simples. Seu pastor tem opiniões e tudo bem. Eu tenho minhas opiniões, você tem suas opiniões. Como ministros do Evangelho, nós não podemos associar nossas opiniões ao nosso exercício pastoral. Nunca, isso não pode acontecer, isso é vender o ministério.
Isso é vender o ministério. Eu dizia isso sobre as esquerdas, quando a Dilma estava no poder, quando o Antônio Carlos Costa não podia subir num púlpito para falar de pauta e ficar falando de pauta política, quando o Antônio Carlos Costa não podia aparecer, só era sobre PT, só era sobre a política do momento, era sobre isso, sobre o golpe da Dilma, e você via os sermões na igreja dele, as transmissões, e era política, e era, sabe, falando de forma ali, sem citar o partido mais, mas agora usando. Cara, eu tava lá dizendo que isso é vender o ministério. Falei, e as esquerdas me odiavam por isso. Agora trocou. Agora eu digo que a galera tá vendendo o ministério pro bolsonarismo. A galera que antes me xingava quando eu dizia isso do Antônio Carlos Costa me aplaude. E quem antes aplaudia porque eu falava do ACC, agora me xinga, né? Por quê? Porque no fim das contas, cada um só quer poder propagar o seu gosto. Cada um só quer poder usar a igreja para transmitir aquilo que gosta. A visão que tem. Quando nós somos pregadores e ministros do evangelho, nós temos opiniões sobre muitas coisas. Nós não podemos atrelar nossa pregação do evangelho a um político temporal. Nós podemos acreditar que a escritura apresenta políticas. Nós não podemos acreditar que a escritura valida políticos, porque eles são dos poderes do tempo. Na minha escatologia de Daniel, a pedra já acertou a estátua. Os reinos desse mundo já estão ruindo. Nós estamos entre o impacto e a queda. Não vale a pena nos associarmos a qualquer poder temporal. É preciso que o nosso coração sustente. Alguém disse aqui agora há pouco. Iago, você está muito imparcial. Você não é nem frio nem quente, você está morno. E aqui é justamente o modo como a idolatria política se manifesta. Um versículo sobre frio ou quente que é falado acerca de Jesus Cristo. Do modo como nós olhamos, certo? Para a pessoa de Jesus Cristo. A ideia de ser morno, a ideia de ser uma água que não tem utilidade. A água quente é uma água que serve para banhos termais. A água fria é uma água que tem também as suas utilidades para ser bebida. A água morna era uma água que não tinha muita utilidade no mundo greco-romano. Você tem então Deus dizendo que vai nos vomitar, que a água morna fazer você vomitar, porque nós não temos utilidade para Deus, não estamos servindo ao Senhor. E isso é aplicado à nossa escolha política. Ah, você não pode ser nem frio nem quente, você está morno, então vai ser vomitado. Isso significa o quê? Você não dá um apoio nem a favor nem contra o presidente. Você está aí no meio do caminho. Então você, sabe, você é morno. Quando você usa a linguagem de mornidão para alguém que não tem compromisso com um político específico, você está justamente mostrando o que é que seu coração representa. Onde é que está seu coração? Teu coração está em Bolsonaro. Teu coração está num tipo de conservadorismo específico. E é muito triste que muitos pastores, que nem gostam do Bolsonaro especificamente, pode dizer que não são fechados com o Bolsonaro, mas que concordaram com todos os argumentos do bolsonarismo e usem isso nos púlpitos para apresentar suas ideias. Muitos de nossos colegas, infelizmente, homens de Deus que amam o Senhor, têm vendido o seu ministério para o discurso bolsonarista, ainda que não goste do Bolsonaro. Aí você vai ver as orações no domingo e a oração é para que aquele mal que ficou 16 anos no poder não volte. A oração é para que os cristãos manifestem o seu apoio à liberdade de expressão e à liberdade de crença no dia 7, quando na verdade o que há é um tipo de relacionamento político que não deveria existir. A igreja não deveria relacionar o seu coração com políticos. A igreja deveria pregar o evangelho do reino, que está muito além do reino terreno. Falei isso ontem no Twitter, anteontem no Twitter, ontem no Twitter, e falei sobre isso. Repostei aqui no Instagram e muita gente ficou profundamente ofendida. Isso é o espírito do tempo, certo? Isso já fala alguma coisa sobre o modo como a gente tem feito, criado nosso relacionamento entre política e teologia. Se alguém disse um cristão não deveria estar numa igreja que fica defendendo o PT no púlpito, você, galera de direita, vai aplaudir. É isso mesmo. Nenhum crente deveria ficar em igreja de petista que fica pregando petismo na igreja. Mas eu digo, ninguém deveria estar na igreja em que o pastor fica conclamando os membros para manifestação política. Aí não, aí eu sou um insensato. Li isso várias vezes de uma galera que não gosta muito de mim no Twitter, né? O Iago é um insensato, é um jovem, esqueçam a insensatez dele e coisas assim. E é isso, é insensatez a gente acreditar que nenhum cristão deveria estar numa igreja onde o pastor fica incitando os membros para manifestações políticas em apoio ao presidente? Veja, se for contra, e eu vou dizer a mesma coisa, domingo agora vai ser o primeiro domingo antes da marcha lá do MBL, dia 12, né? Que é contra o presidente. Domingo é dia 12 já, né? Aí a gente vai poder dizer a mesma coisa. Não fique em uma igreja onde o pastor use o púlpito, use o culto para lhe convidar para a marcha contra o presidente. Certo? Porque o pastor não tem essa função, a igreja não tem essa função. Nossa função é dizer para você que esses poderes temporais significam muito pouco. Significam pouco.
Você tem direito a ter suas opiniões. Na minha igreja vai ter tido gente que foi pro dia 7, vai ter gente que vai no dia 12, e não é da minha conta diretamente dar um tom único para a comunidade acerca das marchas e manifestações dos quais eles participam. Eu posso achar que um está mais certo ou errado que o outro. Se esse assunto surge e existe um espaço para aplicação da palavra de Deus nessas áreas, tudo bem, a gente pode tentar trabalhar aí. O que eu não posso é ser divulgador de pauta política como pastor de igreja. Ah, mas aí, eu tenho minhas redes sociais. Uma pessoa me mandou uma pergunta no Instagram uma vez, dizendo: o meu pastor, ele é bolsonarista, mas ele não fala disso na igreja. O que eu faço? Eu digo: nada. O pastor, ele está exercendo exatamente o seu ministério de fé como homem fiel. Todo mundo tem suas opiniões políticas. Eu não sei se você sabe, o seu pastor tem opiniões. A questão é o modo como essas opiniões participam da vida da igreja. Se o seu pastor ele tem uma visão política, ele pode ser um petista, seu pastor, pode ser um petista, ou um bolsonarista radical. Se isso não faz parte da vida da igreja, se isso não é uma coisa que faz parte do ministério dele, cara, glória a Deus, ele é um homem que sabe diferenciar onde está os seus gostos, as suas preferências, as suas percepções políticas e o seu exercício de ministério sobre a igreja. Então a grande questão é o quanto os gostos e as participações políticas do meu pastor afetam a vida da minha igreja. Se afeta a vida da igreja, sai daí, cara. Pode ser do PT, pode ser do Bolsonaro, pode ser do MBL, pode ser do Lula, pode ser do que for. Se as opiniões políticas do seu pastor entram na vida da igreja, sai dessa igreja, vai embora, procura outro lugar. Porque esse pastor está vendendo o ministério dele. Iago, mas a gente tem que falar política hoje, para poder falar de Jesus amanhã. Isso é mentira. A igreja nunca encontrou liberdade para poder pregar o evangelho de Cristo porque falou de política. A igreja encontrou ambiente para poder falar de Jesus Cristo porque ela foi contracultural e pregou o evangelho do reino, não importa o que acontecesse. Nós não precisamos de amálgamas políticas para poder ter liberdade religiosa. Veja, a gente é muito atraído a um tipo de neurose que nos faz acreditar numa iminência do apocalipse, que nos faz ter que nos associar com qualquer um que se venda como o Salvador. Então alguém diz: olha, ou vota em mim ou amanhã Venezuela no Brasil. Ou vota em mim ou amanhã eu vou fechar igrejas. Ou vota em mim ou amanhã ninguém mais vai ter liberdade religiosa. Esse discurso beneficia quem? Beneficia quem está disposto a jogar com os medos da igreja. A gente tem que saber ler os cenários culturais e entender que a nossa liberdade religiosa não está em risco pela via que os conservadorismos variados tentam dizer que está. Está em risco por outras vias. A gente tem que se preocupar com o Ministério Público dos nossos estados que perseguem o discurso de pastores. A gente tem que se preocupar com o Ministério Público de alguns estados que manda notificação e que persegue pastores que falam contra ideologia de gênero, que não permitem que igrejas abram seu CNPJ porque não querem fazer casamento gay. Aí está uma batalha contra a liberdade religiosa. Não está em Roberto Jefferson ser preso preventivamente por ensinar a matar policial. Como é que pastores conseguem se identificar com a prisão de Roberto Jefferson como se eles estivessem em risco? Caramba, prenderam um cara ensinando a matar policial. Você consegue entender isso? Prenderam um cara, um ex-presidiário mensaleiro, que estava ensinando a matar policial na internet, fazendo ameaças a personagens específicos. Esse cara foi preso preventivamente. Como é que eu consigo me identificar, achar que minha liberdade religiosa está em risco? Porque fizeram parecer que o STF está prendendo arbitrariamente homens de bem pela sua opinião. Isso já é assumir uma visão política específica. Isso já é assumir uma visão política particular. Tá certo ou tá errada? Veja, discuta-se. Mas essa é uma visão política específica. Tá certo ou tá errado? Debata-se. Mas eu, como ministro do Evangelho, um pastor de igreja, não pode usar a sua visão das coisas, a sua visão sobre o cenário político atual e colocar isso sobre a igreja como um exercício de fé. Porque não é um exercício de fé. Se torna um exercício de fé se for um exercício falso e errado, onde minha fé acaba depositada nessas coisas. Eu fico decepcionado, certo? E eu fico surpreso. Não deveria, mas fico surpreso de ver tanta gente boa, bons pastores, ofendidos com eu dizer que você não deveria estar na igreja onde pastores conclamam membros para manifestações. Pessoas aparecendo dizendo nos comentários, né? Sempre tem qualquer coisa que faz sobre política, é o inferno aqui. É o inferno. Dizendo que, olha, não, a gente tem que falar de política na igreja sim e tal. Cara, nosso evangelho é do reino e o reino não é desse mundo. Como pastores, podemos ter opiniões políticas. Eu tenho as minhas e as deixo explícitas na internet. Meu exercício como pastor não é esse. Meu exercício como membro da igreja não é esse. Seu pastor pode usar a rede social dele para dizer o que ele quiser. E se na rede social ele disser coisas que vão contra os princípios ou o espírito do evangelho, aí vocês resolvem dentro da igreja. Mas o exercício dele de pastorado, de instrução, de aconselhamento, não pode ser um exercício de política. Porque isso é vender quem nós somos como ministros do evangelho. Isso é vender quem nós somos. Começa uma caça às bruxas, infelizmente, né? O que eu vejo na internet é uma caça às bruxas
dos dois lados. Existe um tipo de partidarismo onde os grupos não falam mais. Existe uma grave ruptura. Isso me deixa muito preocupado para 2022. Porque hoje existe uma grave ruptura, onde os grupos não conversam mais. Você tem o pessoal do núcleo da Editora Fiel, o pessoal do The Gospel Coalition, você tem um pessoal ligado ali a ABC2, em torno do Guilherme de Carvalho, né, o calvinismo holandês, você tem um pessoal mais evangelical, você tem um pessoal mais missional, um povo mais reformado, e esses grupos acabam não conseguindo conversar mais. Não conseguem conversar mais. Porque a linguagem é completamente diferente. Há uma caça às bruxas, aos ideais que estão escondidos ali. O pessoal do Colisão ao Evangelho faz uma nota, e a nota é boa, sabe? A nota pública é boa sobre orar, sobre pacificação, mas aí as pessoas veem os próprios assinantes da carta sendo grosseiros nas redes sociais, perseguindo pessoas que pensam diferente, os próprios assinantes indo em manifestações que o Bolsonaro usa para defender suas coisas, e começam a caça às bruxas, às opiniões que estão ali atrás. Como é que funciona? É isso que vocês querem? Vocês querem que o pessoal do The Gospel Coalition coloque suas visões políticas nas notas que eles colocam? A nota é ótima, é conciliadora, mas as pessoas não conseguem se satisfazer mais. Você precisa falar mal do Bolsonaro para poder a nota ser boa. Você tem que falar mal de alguém, você tem que apresentar uma visão política específica. Veja, uma coalizão pelo Evangelho tem como função apresentar o Evangelho. Apresentar o Evangelho. Se as pessoas têm suas opiniões políticas por trás, é isso que se discuta dentro de outro cenário. Uma nota de uma coalizão deve ser coalizadora, deve, né, ser algo que alcance as pessoas das mais variadas visões. Mas a gente não consegue sequer ver isso. Como é que nós, como igreja, podemos encontrar um senso de unidade fora de visões políticas particulares? Como é que nós, como igreja, podemos encontrar um senso de unidade no Evangelho se nós passamos a atrelar a escatologia cristã a um cenário político específico? De que ou a gente apoia o Bolsonaro agora, ou é o fim da igreja, ou vão acabar com a nossa liberdade de expressão. Isso é uma pena. É uma pena porque criou-se também um cenário de perseguição nos bastidores, certo? E eu vou falar aqui com muita clareza, eu vou tentar não ser muito explícito porque eu não quero identificar personagens, mas eu quero falar com muita clareza para você entender. Existe um cenário profundo de boicote e perseguição a qualquer um que fale as coisas que eu falo nos bastidores. Você não vai ver muita gente falando mal de mim publicamente, principalmente pessoas que sabem que fica feio perseguir pessoas explicitamente, mas pelo fato de eu não me submeter diretamente às visões conservadoras e bolsonaristas do modo como foram colocados agora, existe um tipo de queima muito profundo, onde editoras que publicam meus livros recebem ligações, onde pessoas começam a dizer para organizadores de evento que não vão pregar no evento se eu tiver. E por quê? Por causa das pautas políticas que são colocadas. De pessoas que tiram seus livros de locais onde eu posso estar. Isso não só comigo, com vários outros colegas. E o momento onde isso acontece é um só. É o momento em que eles começam a fazer críticas a essa relação muito íntima entre pastores e política. Existe uma coisa muito feia acontecendo. E não é por causa de dinheiro. Não é por causa de recurso, o povo não é pago. É por duas coisas. É por uma associação ao poder, estar próximo do poder, ter um presidente que dá espaço para que pastores possam ir lá orar por eles, é uma coisa que cresce aos olhos, ainda que o presidente esteja de alguma forma profanando nossos símbolos de fé, se batizando 14 vezes, aceitando Jesus 78 vezes, participando de ceia sem ser crente, pregando em culto, pastores indo lá dizendo que ele tem o poder de ligar e desligar as chaves do céu, uma coisa que é dada à igreja, não é? É muito sério que haja toda essa profanação. E a gente se sente motivado por essa proximidade do poder. E existe essa concordância absoluta com as pautas que são postas dentro de um tipo de conservadorismo bolsonarista, que é nada mais que um movimento revolucionário. Não é conservador você querer ingerência de uma instituição sobre a outra. Não é? Pastores não deveriam estar fazendo isso. Tenho minhas opiniões, você tem as suas. Né? Não apoio o Bolsonaro, não apoio o Lula, não apoio ninguém, apoio Jesus. Esse é o meu foco, sempre vai ser o meu foco. Posso preferir um político a outro, ele não pode tomar o meu coração, não pode ser o meu assunto constante, não pode ser aquilo que me enche os olhos acima de qualquer outra coisa. Minha vida precisa estar submissa à pessoa de Cristo Jesus. Lhe indico a mesma coisa, certo? É muito difícil que haja tanta treta interna, alguém falou isso, né? Tanta treta interna aí dentro do ambiente religioso por causa de política. Sempre teve. Fui removido de editora por causa de questões políticas, mas na época eram as esquerdas me perseguindo. Agora, não é, as coisas vão pelo mesmo caminho por galera bolsonarista perseguindo as outras, não é? Se você acabar sendo voz para essas coisas, você sabe que seu ministério acabou em muitos lugares. Muitas pessoas não abrem a boca para falar dessas coisas porque sabem que o ministério delas vai acabar. Porque quando você vai no Twitter
de muitos pastores conhecidos e famosos no Brasil é só repeteco de pauta bolsonarista, é falando contra adversários do bolsonarismo e coisas assim. Então é muito difícil, é extremamente difícil. Porque eu posso dar a cara a tapa porque eu tenho uma editora que publica os meus livros. Eu tenho uma editora, eu tenho um canal de comunicação que eu falo para 2 milhões de pessoas por mês. Eu tenho redes sociais com muita gente, eu tenho uma igreja, que é uma igreja de bairro que me apoia. Eu consigo comprar brigas e falar as coisas que eu acredito. Muitos colegas sabem que se eles abrirem a boca, o ministério deles acabou. Porque eles dependem de outras pessoas que lhes dê espaço. Isso é muito triste, porque infelizmente a gente sempre tem essa perseguição constante, frequente e humilhante dentro dos bastidores de como funciona a relação de ministério com a fé. Então por isso que muita gente só fica calada, não diz nada, finge que nem existe, porque sabe que entrar nesse tipo de seara é uma coisa muito difícil, muito dolorosa, muito que quebra muitos relacionamentos. Não deveria. A igreja está profundamente dividida no cenário nacional por causa de questões políticas. Em 2022 isso vai se ferrar muito mais. Ou a gente começa a pensar como resolver isso agora, que eu não sei, ou a gente começa a pensar em como desenvolver uma teologia do reino com força, não é? Que possa nos ajudar a manifestar aquilo que a gente realmente acredita com cuidado, não é? Para que a igreja encontre unidade de uma forma que a gente está perdendo agora. Ou 2022 vai ser um tempo de rupturas muito mais profundas. E por isso que é importante a gente tomar todo o cuidado no modo como a gente pensa. Não se associe. Você que é ministro do Evangelho, você que é pastor que está aqui para ouvir um pouco da minha opinião, você que é pastor que está aqui para tentar depois me xingar no Twitter, escuta comigo, tá? Não podemos associar a nossa mensagem, nossa pregação a um político específico, a uma pauta específica, a uma pessoa específica, certo? Precisamos sim defender valores, mas nossa função como ministros do Evangelho é pregar o Evangelho de Jesus acima de qualquer outra coisa. Os poderes temporais vão todos ruir, e aqueles que se associarem vão ruir com eles. Nosso coração tem que estar depositado em algo muito maior. Tá bom? Deus possa abençoar todos vocês. Mais de 1.100 pessoas aqui acompanhando a live. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, por vocês me ouvirem aqui. A gente tem produzido muito conteúdo na área de teologia lá no YouTube, lá na Escola de Teologia, no Instituto Schaefer. A gente tem publicado livros de teologia na editora, enviado livros no review, feito cursos e aulas e mais aulas e vídeos e mais vídeos. Mas de vez em quando a gente tem que vir aqui para falar desses assuntos temporais, porque eles acabam chamando a atenção e se relacionando de forma que não deveria com a vida de igreja. Tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os guie. Você pergunta, mas é a terceira via, como é que impede que o PT volte e tal? No momento, eu acho que esse é o nosso menor dos problemas. Do momento, o que importa é como o nosso coração permanece firme em Cristo Jesus, em um tempo de tanta ruptura institucional, em um tempo de tanta ruptura religiosa. Isso é que é importante para todos nós. Existem vários outros colegas que pensam igual, talvez eu não tenha uma plataforma tão grande para expor. Vários colegas que me mandaram mensagem anteontem e ontem, me dando apoios. Iago, vi as indiretas a você na internet e tal. E me apoiam e dizem que concordam e contam histórias de bastidores e falam das dificuldades e mostram outras coisas, mas a gente está aqui justamente para poder dar um pouco de voz, né, a isso. Obrigado a todos vocês que comentam concordantes com o que eu estou dizendo, mas ainda que você não concorde muito, pense um pouco sobre essas coisas. Tenho certeza que vai ser importante e útil para que nós possamos tentar ter um espírito mais irênico no modo como a gente apresenta o nosso ministério às nossas próprias comunidades. Um abraço, a live vai ficar salva aí, vocês vão poder assistir. Um abraço e até a próxima aqui no 2 Dedos de Teologia. Valeu!